Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade à nossa disciplina, à nossa matéria de noções de logística. Hoje a nossa aula número 4. Muitíssimo obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Eu sinceramente espero poder ajudá-los, mesmo que virtualmente. Vamos começar então. Pois bem, quais são os objetivos desta aula, da aula de hoje? Nós vamos relembrar algumas coisas. Relembrar que logística não é transporte. Relembrar as atividades primárias da logística, o que são, quais são e a importância dessas atividades primárias. E depois nós vamos nos aprofundar em uma dessas atividades, que é o transporte. Nós vamos conhecer o transporte dentro desse universo da logística. Pois bem, logística não é só transporte. Logística não é só transporte. É uma das frases, um dos conceitos que a gente tem trabalhado e principalmente a gente comentou sobre isso na última aula. Bem, transporte. Transporte é a movimentação de materiais, itens e serviços entre regiões ou dentro da empresa. Esse é o conceito de transporte que a gente trabalhou na aula anterior. Essa confusão de afirmar que logística é transporte é uma confusão do Brasil. Por quê? As transportadoras, as empresas que trabalham fazendo o transporte de itens, acharam o nome, o termo, a palavra logística comercial, e aí elas tiraram o nome transportadora do nome da empresa, por exemplo, transportadora B, e passaram a adotar o nome logística, o termo logística. Por exemplo, logística B. Essa é uma confusão, essa é uma associação comum no Brasil, certinho? Esse desenho, que também é um desenho que a gente tem trabalhado desde o início da matéria, desde o início da disciplina, ele vem confirmar para a gente que a logística não é simplesmente transportar, tem a ver com escolher a melhor fonte de matéria-prima, escolher o melhor fornecedor, movimentar o item, a matéria-prima, o produto acabado dentro da empresa e depois fazer esse produto, esse item acabado chegar no consumidor. As próprias atividades primárias, principais, primordiais da logística nos dizem que logística em si não é só transportar. Observem que as atividades principais são o transporte, quer dizer que o transporte é uma das atividades principais. A manutenção ou a gestão de estoques é uma das coisas importantes que a logística faz. O processamento e a gestão de pedidos, que é a terceira coisa mais importante do que a logística faz. Essas atividades primárias, elas são fundamentais, elas são os alicerces de tudo que é logística. Quando uma empresa ela faz a atividade logística, essas três atividades ou são as que vão demandar por parte da empresa a maior quantidade de dinheiro para realizar, ou seja, de tudo que é logística. E a gente vai ver algumas outras atividades, por exemplo, que são atividades de apoio. Essas atividades primárias, essas atividades principais são aquelas que demandam, que têm para a empresa o maior custo ou a maior despesa, para tentar ficar mais fácil de entender. Essas três tarefas, elas são essenciais para que a logística ocorra. E uma coisa que eu já comentei, que talvez fique até um pouco repetitivo, essas três atividades, ou essas atividades primárias, são fundamentais, são o que possibilita para uma empresa criar vantagem competitiva. Vantagem competitiva. Nós temos duas empresas que trabalham no mesmo ramo. Uma se destaca, uma é melhor do que a outra por alguns motivos. Esses motivos de destaque,
de vantagem são vantagem competitiva ou são vantagens competitivas. Dado isso, vamos nos aprofundar em uma das atividades primárias, em uma das atividades principais da logística, que é o transporte. Vamos tentar entendê-lo um pouco mais. A gente já comentou antes que o transporte é a movimentação de itens, de mercadorias e de serviços entre regiões, entre países, dentro da própria empresa, entre empresas, se elas estão em regiões, em cidades, em estados, em países diferentes. Pois bem, de tudo que a empresa gasta com logística, o transporte, que é uma das principais tarefas ou atividades no que diz respeito a custo, absorve mais ou menos 50% a 60% do que a empresa gasta. Ou seja, o transporte é responsável por mais ou menos 50% do que a empresa gasta, do que a empresa investe em logística. Independente disso, o transporte hoje é fundamental para o funcionamento de qualquer empresa em qualquer parte do mundo. Talvez o gerente, talvez o dono da empresa, de uma empresa X, Y, qualquer empresa que seja, ele não entenda ou ele não dê importância ao transporte. Ele não consiga entender como que o transporte é importante para o dia a dia da empresa dele. Seja um supermercado, seja uma farmácia, seja uma indústria de carros, por exemplo. Mas aí acontece uma greve dos caminhões, como aconteceu no nosso país. Aí deixa de chegar na empresa matéria-prima, deixa de chegar na empresa algum produto que ela precisa. Aí talvez o gerente, o dono se dê conta de como que o transporte é importante, como que a falta dele afeta o dia a dia das empresas. A organização, a empresa, portanto, pode utilizar o transporte de forma direta ou indireta. O que seria a forma direta? A própria empresa transporta ou a matéria-prima dela ou o produto dela acabado. Ou seja, a empresa tem um caminhão e vai lá no produtor, vai lá no fornecedor e busca essa matéria-prima. Depois que o produto está acabado, ela usa o seu caminhão e entrega ou no canal de distribuição, na loja, por exemplo, que vai vender, ou entrega direto para o consumidor. Isso seria o transporte utilizado pela empresa de forma direta. Indireta, a empresa utiliza uma outra empresa para fazer transporte para ela. Ela terceiriza o transporte. Ninguém hoje administra um negócio sem se relacionar com a atividade de transporte. Pouco ou muito, toda empresa se relaciona com a atividade de transporte, A atividade de transporte em si, ela desenvolve a economia, ela desenvolve a empresa. Já foi comentado sobre isso em aulas anteriores, e inclusive no nosso exercício ele pedia para a gente relacionar o desenvolvimento com o transporte. Bem, porém, ou além disso, existem vários tipos de modais diferentes de transporte. Modais são meios ou são formas utilizadas para o transporte de algo. Quais são os modais? O modal rodoviário, o modal ferroviário, o modal aeroviário, hidroviário e dutoviário. 5 modais, 5 formas ou 5 meios diferentes de se fazer o transporte de algo. Vamos conhecer um pouquinho cada um desses modais. O primeiro deles, e o mais famoso, o mais conhecido principalmente para a gente, é o modal rodoviário, feito nas rodovias, com carros, carretas e caminhões. No que diz respeito às empresas, talvez elas utilizem mais carretas e caminhões, e as pequenas empresas, elas recebem mercadorias ou matérias-primas, muitas vezes, através de carros, a Fiorino, por exemplo. Independente disso, o que é uma rodovia, para quem tem essa dúvida? A rodovia, gente, é uma estrada que um dia ela foi de terra. E essa estrada, hoje, ela está pavimentada, ela está asfaltada. No nosso estado, nós temos 2 tipos de rodovias. A BR, ou as BRs, que são responsabilidade, que são administradas pelo governo federal,
e a MG ou as MGs, que são responsabilidade, que são administradas pelo governo estadual. A principal característica do modal rodoviário, do transporte rodoviário, é que ele é flexível. O que é isso? A empresa consegue levar o seu produto da sua sede até o seu consumidor. A empresa consegue levar o seu produto direto entre a produção, né, quando ela termina de produzir, até o centro de distribuição ou até a loja. A gente vai ver que os outros modais eles não fazem isso. Por exemplo, avião vai levar mercadoria de um aeroporto a outro. Barco vai levar mercadoria de um porto a outro. Até o porto, até o avião, desculpe, tá? Até o porto, até o aeroporto, a mercadoria vai, mas depois precisa utilizar, seja o trem, seja uma carreta, para levar a mercadoria, para levar a matéria-prima até a empresa ou até o consumidor. Então, a principal característica do modal rodoviário é que ele consegue chegar a vários pontos de uma cidade, de um estado ou de um país. Aqui a gente tem uma imagem, né, só para exemplificar o modal rodoviário, e aí, particularmente e pessoalmente, nós já o conhecemos, mas ainda assim está aí a imagem de uma rodovia. Observem a movimentação de carga nesses caminhões que estão aí. O próximo modal, a próxima forma de transporte que existe é o modal ferroviário, feito nas linhas férreas ou trilhos. É o transporte, gente, feito por trens, tá? Características desse modal: a capacidade maior que o transporte rodoviário. O que quer dizer isso? No trem é possível levar uma quantidade em termos de quilo maior de mercadorias do que num caminhão, do que numa carreta, do que no modal rodoviário. Outra característica, outra vantagem do modal ferroviário é que o frete, o custo do transporte é mais barato quando você compara, quando você associa ao modal rodoviário. Porém, né, uma desvantagem é que o trem faz um transporte lento, devagar, mas ainda assim tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Também nós temos uma imagem que tenta exemplificar o modal ferroviário, no caso um trem, né, na linha férrea, que tem que ser isso mesmo. Vamos passar para o próximo. O próximo modal é o modal aeroviário, feito por aviões, tá? É o mais eficiente, visto que apresenta menor grau de avaria. O que é isso? É o mais eficiente por quê? Porque os produtos, a possibilidade de danificar, de estragar os produtos é muito menor. E o modal aeroviário tem a maior velocidade entre todos os modais, entre todos os tipos de transportes diferentes, visto que um avião alcança velocidades aí de 600, 700, 900 km por hora. Esse modal é o que mais evolui tecnologicamente. Cada vez mais os aviões são mais tecnológicos, estão mais empregados ou cheios de tecnologia, né? Esse tipo de transporte atinge países e regiões distantes. Você consegue sair do Brasil e chegar hoje ainda, no mais tardar em 48 horas, na China, na Austrália, no Japão. Então ele é muito rápido quando você compara, né, os outros tipos de transporte. Esse transporte tem um alto custo, o frete, o valor cobrado para se transportar mercadorias é alto quando você compara a ferrovia e a rodovia. E tem uma desvantagem que os porões dos aviões têm uma capacidade limitada. Então, no avião, você leva muito menos quantidade de itens do que num trem, por exemplo, tá? Mas ele é muito rápido. Essas duas imagens, elas tentam exemplificar para nós como que as mercadorias são levadas nos aviões. Aqui, na primeira imagem, a mercadoria é colocada pela lateral do avião, e essa segunda imagem desse avião azul, ela é colocada pelo nariz do avião, certo? Aviões grandes,
aviões que conseguem carregar, muito provavelmente, né, passageiros e pessoas. Existem aviões só de passageiros, aviões de passageiros e pessoas e aviões que carregam somente cargas. O próximo modal é o modal hidroviário, realizado por navios pequenos, navios médios, navios gigantes, em oceanos, em mares, em rios e até em lagos, tá? Quando o lago ele é extremamente grande, o lago ele passa por estados, por países diferentes. Bem, o modal hidroviário pode transportar os mais diversos tipos de produtos diferentes. Pode transportar gasolina, pode transportar ferro, pode transportar arroz, pode transportar soja, pode transportar os mais diferentes itens, pode transportar produtos têxteis. Também, né, o modal hidroviário, ele percorre grandes distâncias. O frete, o valor que é pago para transportar mercadorias no navio é mais baixo, quando você compara principalmente com o avião. E o navio, né, ele tem a possibilidade de carregar ou de transportar grande quantidade de itens. Esse tipo de transporte exige que as mercadorias estejam bem embaladas para evitar danos. O transporte ele é feito de porto a porto, não é? E depois, quando o navio, ele chega no porto, aí a empresa tem que ir lá buscar, seja a matéria-prima, seja o produto, ou a empresa tem que transportar esse produto até o consumidor ou até o centro de distribuição dela, tá? Então, no avião e no barco, no modal aeroviário e hidroviário, é necessário um outro tipo de modal como apoio, mas ainda assim tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Temos aqui uma imagem de um grande navio cargueiro. Todos esses retângulos que vocês estão vendo são containers. Esses containers muito provavelmente estão cheios de mercadoria. Observem a quantidade, as milhares e milhares e talvez milhões de toneladas que muito provavelmente esse navio esteja transportando. O próximo modal, aquele menos conhecido, talvez menos falado para nós, é o dutoviário. Esse modal, esse transporte é feito através de canais, de tubulação ou de canos. São canos, gente. Canos, entre aspas, né? Para transportar as coisas. Esses canos, eles podem estar em cima do solo, eles podem estar dentro do solo, né? Ou subsolo, e também eles podem estar dentro do mar. Esses canos, eles ligam o local de extração de uma matéria-prima, de um recurso natural, por exemplo, gasolina, até a empresa que vai utilizar o item ou que vai distribuir o item. Os canos mais famosos, os dutos mais famosos, são os oleodutos, que transportam óleo e derivados de petróleo, os gasodutos, que transportam gás, os aquedutos para o transporte de água e os minerodutos, que transportam minério. Canos, que vão transportar minérios entre um lugar A e um lugar B. No caso do mineroduto, o transporte, eles empurram o minério através do duto ou através do cano, utilizando água. Tá? Cada duto desse vai utilizar um veículo diferente, entre aspas também. Tá? As imagens a seguir, elas vão tentar demonstrar ou exemplificar esses dutos. Aqui um duto construído em cima do solo. Esse duto, ele no momento ele ainda não está no subsolo, mas ele vai estar, né, quando eles jogarem terra por cima dele. E esse terceiro duto, que é um duto marítimo, no mar, talvez sendo utilizado para transportar petróleo bruto entre o fundo do mar e a plataforma que vai processar ou que vai distribuir o petróleo. Bem, por que o transporte merece a atenção da empresa? Porque através do transporte, a empresa pode aumentar sua área de atuação. Através do transporte,
a empresa pode fazer com que os produtos dela cheguem no mundo todo, por exemplo. Dessa maneira, o mercado consumidor da empresa pode ser o mundo todo. Isso pode possibilitar para a empresa vender mais, ter maior lucro, tá? Atender mais clientes. Uma das importâncias do transporte. A segunda importância, ou por que o transporte merece atenção? Porque a empresa pode ter acesso a matérias-primas que eventualmente estejam em um local distante e que a empresa precise dessa matéria-prima. Na região, por exemplo, que ela está instalada, não há essa matéria-prima, não há essa matéria-prima que ela precisa para produzir um produto qualquer. E além do mais, ou além disso, o transporte pode fazer com que a empresa tenha acesso à matéria-prima que talvez tenha na região dela, mas que é muito mais barato comprar longe. Então, gente, o transporte pode fazer com que a empresa tenha um custo de produção menor e pode fazer com que a empresa entregue para o consumidor dela um produto com preço menor. O transporte é interessantíssimo, é muito importante para as empresas por causa dessa relação. Agora, cada um desses modais que a gente viu tem as suas vantagens e as suas desvantagens. O que a empresa, o que a organização deve fazer é planejar e escolher aquele que vai atender as características, as peculiaridades da empresa que está fazendo esse planejamento, tá? Cada um desses modais, ou cada modal apresentado, tem coisas boas e tem coisas ruins quando você analisa eles separadamente. A empresa tem possibilidade de ter a vantagem competitiva utilizando-se do transporte. Para isso, ela tem que planejar, ela tem que saber utilizar o transporte como algo positivo para ela. Há um porém no que diz respeito a todos esses modais. Por quê? O Estado é que constrói rodovias, o Estado é que constrói portos, o Estado é que constrói aeroportos. Então, o Estado ele tem que ser parceiro das empresas. O Estado, o governo federal, por exemplo, o governo estadual, deve investir nos diferentes modais de transporte para fomentar, para incrementar, para auxiliar a sua economia e assim fazer a economia melhorar, desenvolver. Logo, gente, no que diz respeito a transporte e a esses diferentes modais, o Estado, ele é um indutor, ele é um parceiro, ele é alguém que possibilita o desenvolvimento. E no nosso país, os modais de transporte são um problema, porque muitas vezes o Estado deixa de fazer esse papel, deixa de assumir o papel dele. Aqui são algumas opções de vídeos que vão contribuir ou acrescentar no que foi exposto nessa aula de hoje. Eu espero que vocês assistam. Eu espero que vocês tenham entendido as colocações feitas aqui. Mais uma vez, ou de novo, eu gostaria de agradecer pela oportunidade e até mais.